Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e hoje vamos falar sobre o cancelamento de The Lost Canvas. Para conversar sobre isso, eu convidei meu amigo Carlos do canal Cavaleiro Nerd, onde vamos debater um pouco do porquê The Lost Canvas foi cancelado e se talvez poderíamos ter uma terceira temporada. Então clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Ela se apresenta aí pra galera. Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Estou aqui me sentindo muito honrado. Obrigado, Wes, pelo convite, cara, que tá participando aqui. Como você já sabe, já falei pra você, já assisto o Sempre Quis Saber há muitos anos. O nome do meu canal é justamente por causa de Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro Nerd. E sim, temos muito conteúdo lá sobre o clássico, sobre The Lost Canvas e tudo mais, e qualquer outro anime que a galera gosta, né? Principalmente Naruto. E hoje nós estamos aqui para fazer essa resenha aí sobre The Lost Canvas. Eu acho que vai ser bem legal. Porque Cavaleiros do Zodíaco, querendo ou não, ele dá muito o que falar, velho. Dá muito o que falar. As pessoas sempre comentam. Sempre tem gente... por exemplo, você lança um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco, alguma coisa que é a sua opinião, sempre vai ter uma galera absurda concordando contigo, e sempre vai ter uma galera absurda caindo em cima de ti pra te matar, porque falando que aquilo que você tá dizendo não é verdade. Né? Então, é isso mesmo. Tem muito isso, cara, no fandom de Cavaleiros do Zodíaco, e isso que é massa, velho. Isso que mantém vivo, né? E falando um pouco de The Lost Canvas, cara, a gente sabe que teve um fim do anime de The Lost Canvas, se eu não me engano, em 2011, né? Agora já vão fazer 13 anos, 14 anos que acabou a segunda temporada de The Lost Canvas no anime. E a galera ainda tem uma esperança, ou então tem um sentimento de que deveria voltar, né? Essa obra, trazer a nova temporada, ser lançado novamente. E o que você acha disso, cara? Você acha que a gente tem possibilidade ainda depois de 13 anos? Porque, sim, no começo do canal, eu tinha ainda uma certa esperança, sabe? Que algum dia poderia acontecer. Porque naquela época, né, 10 anos atrás, os animes eram adaptados de forma mais lenta. Ainda mais esses animes que eram lançados em temporadas, né? Por exemplo, Os Sete Pecados Capitais, a primeira foi em 2014, a segunda só veio surgir em 2018, né? 4 anos depois. E aí eu tinha um pouco dessa esperança, mas eu queria saber de você que tá falando sobre a obra atualmente, o que você acha disso? Será que a gente ainda pode sonhar com isso? Cara, eu acho que a gente tem que primeiro partir do pressuposto de que esperança e probabilidade são coisas diferentes. Coisas diferentes, né? Porque assim, se você for parar pra pensar na probabilidade de The Lost Canvas ser continuado, a gente não pode dizer que é 100% de chance de não ser. A gente não pode dizer, porque sempre vai ter a chance de os caras quiserem continuar em algum momento. Por que eu digo isso? Porque, ultimamente, isso falando muito do universo de super-heróis, tem acontecido adaptações cinematográficas de obras que eu lembro de que quando eu era criança, eu sonhava que essas obras fossem adaptadas para um live action, e as pessoas diziam, não, zero chances de isso acontecer. Ou então, de quando eu vou usar um exemplo de Cavaleiro do Zodíaco, que não é muito bom, mas eu vou utilizar. Eu lembro, cara, porque eu tinha um grupinho, quando eu era criança, eu tinha um grupinho de 3 amigos. Eu e mais 2, né? Éramos 3 amigos, muito fãs de Cavaleiro do Zodíaco. A gente ia comprar DVD pirata, umas paradas assim, assistir, entendeu? Assistia junto e tudo mais. E aí, a gente, criança, moleque mesmo, assistindo assim na sala de casa, o DVD. E aí a gente falava assim, pô, velho, isso seria muito massa se tivesse um live action. Mas aí todo mundo que a gente conhecia, que também conhecia Cavaleiro do Zodíaco, falava, não tem como ser feito um live action de Cavaleiro do Zodíaco, não tem como. E aí a gente teve, né? É ruim, cara, é uma porcaria, mas ousaram fazer. Alguém chegou e disse assim, vamos fazer um live action de Cavaleiro do Zodíaco. Então, cara, a gente fala muito que a probabilidade de The Lost Canvas voltar é muito pouca, e eu concordo, ela é muito baixa. Mas existe, não é 100% assim de chance de não fazerem. Existe, vamos dizer que existe ali uns 5% de chance de voltar. Não é uma coisa que estaria sendo projetada para acontecer agora, né? Exato. Mas que talvez no futuro possa acontecer, né, irmão? Exato. Pode demorar até mais uns 10 anos, talvez aconteça. Agora, esperança, quando eu falo de esperança de que vai ter, cara, eu, sem nenhum tipo de demagogia, não sei nem se essa palavra tá certa nessa colocação aqui, mas eu não tenho esperança nenhuma de que vai voltar, velho. É porque, tipo assim, eu meio que me acostumei com não ter mais.
Por isso que depois, quando eu assistia o The Lost Canvas, eu não tinha lido o mangá, tinha lido nada do mangá do The Lost Canvas. E aí eu tinha aquela esperança, passei anos ainda, até que chegou um tempo que eu falei, cara, não vai ter mais. Aí eu fui ler o mangá. Fui atrás de ler o mangá pra conhecer a história e tudo mais. Mas eu realmente estava com esperança até esse momento. E aí depois eu pensei, pô, acho que não vai ter. E aí eu prefiro ter esse posicionamento de não ter uma esperança, porque aí se tiver eu sou surpreendido positivamente. Com agora, certeza. Agora se eu ficar esperando, né? Ficar esperando acontecer e nunca acontecer, pô, eu vou morrer. Tá torcendo pra acontecer sempre. Exato, eu vou frustrado, irmão. morrer frustrado. Cara, muito paia. Então eu não tenho essa esperança não, velho, de que vai voltar não. Eu tinha essa esperança também. Hoje em dia eu tô como você, tô conformado que não teve. E assim, isso acabou acontecendo também porque como eu já faço vídeo de Cavaleiros há muitos anos, então eu fazia muito vídeo de notícia. Aí quando veio os projetos de animações novos, né, eu achava que um deles poderia ser The Lost Canvas. Tinha uma artista que trabalhou no Cavaleiros do Zodíaco em 3D, que ela postava as imagens em 2D, né, que ela desenhava em 2D para ser modelo para o 3D. Mas na época ninguém sabia que ia ser 3D, todo mundo achava que ela poderia ser uma nova artista da nova temporada de The Lost Canvas, porque era uma arte muito refinada, sabe? E aí a galera achava que poderia ser algo do tipo. Então a gente se enganou muitas vezes com essas notícias e acabou que no fim de tudo foram vários projetos que foram fracassados, né? Saint Seiya em 3D, um filme, Sentia Show também, que teve uma arte bonita no início, no trailer, mas depois se perdeu totalmente, a história ficou chata, né? E não vai ser renovado para a segunda temporada. A gente sabe que o The Lost Canvas é um material legal, é um material que os gostam, que gostariam de ver, mas a Toei, que é quem está com os direitos de Cavaleiros do Zodíaco hoje, não tem interesse de investir em The Lost Canvas. Acredito que muito porque as 2 primeiras temporadas foram feitas pela TMS, que é uma rede concorrente, né, de animação e de TV, e acredito que pode ter alguma impossibilidade, porque apesar de ser Cavaleiros do Zodíaco, é outro selo, né? Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, é outro produto. Então foi fechado com aquela empresa, e hoje Cavaleiros do Zodíaco está fechado com outra empresa, eles não iriam continuar o trabalho da outra. Porque, querendo ou não, fazer uma terceira temporada, vende a segunda e a primeira novamente. E aí é dinheiro para aquela outra empresa concorrente, né? Apesar dela vinculada ao autor, a empresa que está fazendo as novas animações não quer saber nada disso, né? Ela quer lucro para si. E eu acho que isso impossibilita. Apesar de The Lost Canvas vender muito, né? A gente tem hoje na JBC fazendo os mangás Gaidens aí, edição luxuosa, né? Capa dourada e tudo mais. Mas eu também acredito nisso, cara, que só se fosse uma surpresa muito, muito, muito boa. Já comecei a comprar, tem uns 5 aqui deles, novos. Muito bom, cara. Tô colecionando também, vou mostrar aqui atrás aqui. a clássica prateada e a Gaiden agora dourada, né? E assim, se fosse uma surpresa muito boa, que a gente fosse surpreendido mesmo, né? Com o projeto The Lost Canvas, mas como o mangá já foi finalizado, os Gaidens, vez ou outra sai um capítulo extra, não é uma coisa que está sendo trabalhada pela Kurumada Pro, né, a empresa do Masamu Kurumada, para ser vendida. Então, como não tem produto gerando para poder fazer um anime, eu acredito assim, muito difícil a gente ter uma continuação de Lost Canvas em anime. Mas, na minha visão, assim, uma pergunta que eu quero fazer para você, como deveria ser esse novo anime de Lost Canvas, vendo como os animes estão sendo lançados hoje em dia, como estão sendo as produções? Porque, por exemplo, na época a gente tinha muitos animes infinitos, tipo Naruto, que ainda estava sendo lançado na época, né? Naruto, One Piece, Bleach, vários animes que eram toda semana tinha um episódio de anime, e esse formato não vende mais hoje em dia, né? Será que The Lost Canvas deveria retornar com episódios reduzidos, um especial? Se fosse, né? Se tivesse um projeto assim, como você acha que seria o projeto mais certeiro possível? Cara, o que você falou é muito importante. O tempo, ele mudou, né? Os tempos mudaram. Eu mesmo, eu falo por mim, quando eu era criança, a minha paixão eram os animes infinitos, como você falou, né? Animes que tinham episódios, muitos episódios, que não tinha essa parada de, terminou uma temporada, vou ter que passar um hiato e esperar tantos dias, às vezes até anos, para a segunda temporada e assistir de novo. Então, não era isso. Era aquela questão de, nós só tínhamos TV aberta para assistir, e assistir na TV aberta era, sei lá, 50 episódios de um anime, e quando acabava os 50 episódios que aquele canal ainda tinha os direitos de distribuição, ela voltava pro primeiro e assistia, a gente assistia tudo de novo. Então era mais essa parada. Hoje em dia não, hoje a gente tá na era do streaming, né? É a era que você escolhe o que você vai assistir. E eu acho que esses animes que são grandes, você pode prestar atenção,
animes infinitos, né? Vamos falar assim. Só existem hoje aqueles que já existiam no passado. Que é o One Piece, aí tem o Boruto, né? Que no caso ele tá herdando o que Naruto foi. Outros animes não. Os animes recentes são 8 episódios, 10 episódios, 12 episódios. Só que se você for parar pra pensar, o The Lost Canvas, ele meio que surfou um pouco nessa onda, porque ele foi dividido em 2 temporadas, né? Se não me engano, foram 2 temporadas, e no total ele só tem 26 episódios, então era pouquinhos episódios ali por temporada. Eu acredito que a expectativa deles, os produtores, eram fazer essa nova, era tipo assim, era transpor Cavaleiros do Zodíaco daquele formato de muitos episódios para esse formato de temporadas. Só voltando para o que tu falou anteriormente, eu queria dizer que eu concordo com o que tu falou a respeito das 2 empresas, da Toei e da TMS, e eu queria dizer aqui que eu falei uma vez isso no meu canal e eu fui xingado, cara. Eu fui xingado, porque diziam que não tinha nada a ver a questão do The Lost Canvas ter sido descontinuado por conta dos direitos autorais de empresa, quem era detentora dos direitos da obra e tudo mais. E do meu ponto de vista, lógico que eu não vou cravar nada aqui, mas eu acho que tem muito a ver, cara. O The Lost Canvas não ser da Toei tem muito a ver com ele não ser... Por exemplo, irmão, não ser continuado. Na época, a TMS fez a adaptação do Lost Canvas. E assim, como você disse, eles queriam um formato menor para poder vender o que era na época DVD Blu-ray, que era o que Sim. mais dava dinheiro do anime sendo transformado, né? E o mangá sendo transformado em anime. E aí, na época, a gente tinha um consumo de pirataria também muito alto, né? Por exemplo, você falou mesmo aí, você foi ver o DVDzão piratão, eu também. Exato. O primeiro contato que eu tive com The Lost Canvas foi DVD pirata e a primeira edição da JBC, sabe? Porque na época era muito difícil ter internet também para todo mundo e tudo mais, não era que nem como hoje em dia, né? E eu acho que também isso aí conseguiu dificultar a continuação de The Lost Canvas pela TMS, porque não teve tantos lucros, e eles já disseram isso, que The Lost Canvas não teve tantos lucros para eles, e foi uma produção que foi uma super produção, né? Teve muito dinheiro envolvido, muito investimento. Sim. A Bandai não quis fazer vários bonecos de The Lost Canvas, que isso também meio que vetou a produção, porque fizeram só o tema e o cagarro, né? Cavaleiro de Ouro não fizeram nenhum da Bandai, entendeu? Sim. E a Bandai faz todos os personagens do mangá clássico e dos animes que são produzidos pela Toei, né? Então Sim. pode ser também uma negociação aí entre empresas, né? E para dizer que não fez nada, fez 2 e não teve o rendimento que quiseram, né? Que imaginavam, né? Talvez, se fosse um lançamento hoje em dia, que a forma de consumo tá diferente, a galera tá consumindo de forma oficial pela Netflix, pela Prime Video, pela HBO Max e tudo mais. Talvez Crunchyroll, né? Principalmente que é de animes. Talvez se fosse um lançamento direcionado, né? Principalmente para Crunchyroll, que tem praticamente todos os materiais de Cavaleiros do Zodíaco por lá, talvez o retorno fosse mais imediato. Sim. Mas também teria que ser uma obra reduzida. Talvez nem 3 episódios, como foi no passado, mas como você estava dizendo, né, 10 episódios, 8 episódios, da Dandan, esses outros animes do hype de hoje em dia estão produzindo e tá dando certo. Exato. Então, talvez se fosse uma visão assim, conseguiria se manter essa produção. Mas na época, eu acho que se tivéssemos o streaming na época, né, o streaming, talvez The Lost Canvas não teria sido descontinuado, porque o retorno ia ser imediato, né? Exato. Mas a forma de consumo da época meio que vetou isso. É como vários jogos de PlayStation 2 que todo mundo lembra, fez muito sucesso, mas nunca teve continuação, porque a principal forma de consumo na época era o jogo pirata, né? Exato, exato. Aí isso é o que complica, cara. Gostaram da conversa, galera? Então já comente aí o que vocês acharam de tudo isso. Eu também quero saber a opinião de vocês. E até logo, e até mais o próximo vídeo. Você já sentiu o Cosmo?